Olá, pessoal. Sou Daniel, psicólogo, vinculado ao Hospital Universitário Professor Polidoro Hernani de Santiago, é o HU da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, que faz parte, então, da rede EBSER. E eu vou estar apresentando para vocês o trabalho intitulado Equipe Multiprofissional na Humanização da Urgência e Emergência do HU UFSC, Desafios e Potencialidades para o Cuidado em Liberdade Biopsicossocial. Para vocês entenderem a complexidade da estrutura do HU, ele é referência para o estado de Santa Catarina em mais de 25 especialidades. Dessa forma, a gente vai ter diferentes setores, muitos deles que oferecem a modalidade de internação, como a unidade de terapia intensiva, pediatria, unidade de tratamento dialítico, hematologia, clínica médica 1, 2, clínica cirúrgica 1 e 2, centro obstétrico, UTI neonatal, ginecologia, dentre outros, onde a emergência ela vai ser muitas vezes a porta de entrada das pessoas para ter acesso, então, a esses outros setores. Quando a pessoa chega, então, na porta de emergência, ela vai ser avaliada baseada no protocolo de Manchester, que é uma atividade privativa do enfermeiro. E ele faz, então, ele conduz o atendimento dessa profissional para ser feita uma classificação de risco baseado em 5 cores, onde o vermelho vai ser o emergente, que tem que ser atendido na hora, em 0 minutos, e o azul, o não urgente, que ele pode aguardar, então, até 240 minutos, Sendo que o verde e o azul, eles poderiam ser atendidos na atenção básica. Então, ele é uma forma de acolhimento que vai ser utilizada para definir quem precisa ser atendido primeiro. E esse método, então, ele define a gravidade da pessoa, avaliando principalmente o potencial de risco de vida, qual grau de sofrimento essa pessoa tem, qual a intensidade da dor que ela está sentindo, sinais vitais, pressão, sintomas, entre outros. O que a gente vai perceber nesse modelo do protocolo é que ele se baseia numa lógica biomédica, Ninguém quer chegar numa urgência, evacuando sangue e alguém te dizer, não, isso é psicológico. Então, a gente até entende que o modelo biomédico faça parte, priorizando, então, os sinais e sintomas, Entretanto, quando a gente pensa em aspectos de um cuidado humanizado, a gente vai ter alguns pontos que são importantes destacar. Primeiro, que o modelo biomédico ele vai induzir um raciocínio clínico voltado para agilidade, onde tudo tem que ser feito com muita rapidez, O tempo, ele é curto e a gente precisa resolver as situações rápido. A lógica da eficiência acaba sendo uma prioridade. E aí, o discurso das evidências científicas, qual conduta funciona melhor para cada caso, vai ser um certo imperativo, em que nele, vai ser ignorado muitas vezes o contexto social e as diferentes culturas. Quando a gente leva o modelo biomédico para os aspectos de saúde mental, se entende, que fazer um atendimento com tempo reduzido, ele vai trazer uma certa superficialidade, já que a rapidez, ela nos impede de conhecer uma pessoa com o tempo, e muitas vezes impede de a gente respeitar o tempo de cada pessoa, Então, a pessoa conseguir parar, sentar, respirar, processar o que viveu. Então, isso muitas vezes exige um tempo, E aí, nesse discurso de evidência científica, no âmbito da saúde mental, a gente vai acabar nos deparando, na nossa prática com as listas, de sinais e sintomas da Classificação Internacional de Doenças, e do Manual de Diagnósticos e Estatísticas de Saúde Mental, dos transtornos mentais, a CID, o DSM, e vai ter, então, uma certa psiquiatrização do sofrimento mental nas urgências e emergências. Com isso se soma aquilo que a literatura já aponta da precarização do SUS, onde a gente vai ter espaços físicos inadequados, cargas elevadas de trabalho, Então, os profissionais vão ter que atender muitas pessoas em pouco tempo, e a lógica da eficiência de leitos. Então, o Conselho Federal de Medicina ele tem uma resolução que define que a pessoa que entra numa emergência ela tem que sair em até 24 horas,
horas, ou, né, entrar num processo de internação. E aí, apesar da gente ter esses desafios, né, nós entendemos que muito já se avançou no Sistema Único de Saúde em termos de legislação. E aí a rede de atenção às urgências e emergências, ela vai ser considerada um componente da RAPS, né, da rede de atenção psicossocial no nível terciário do SUS. Um outro avanço, né, que muitas pessoas não sabem, mas a gente já tem equipe multiprofissional prevista na legislação da urgência e emergência, que tem que estar na porta de entrada, tem que ser um trabalho horizontal e prontuário único, né, compartilhado pela equipe. E lá, desde 2001, a gente já tem o Programa Nacional de Humanização de Assistência Hospitalar, que prevê, então, né, os serviços públicos do Brasil numa abordagem que seja humanizada. Então, no HU, né, muitas pessoas também não sabem, mas a gente vai ter, quando a pessoa chega na emergência, uma equipe multiprofissional ali disposta a atendê-la, desde enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, a gente vai ter nutricionista, fonoaudiólogo, farmacêutico, psicóloga e assistente social. Quando a gente tenta ver em números, né, o que a equipe multi da urgência e emergência do HU tem atendido, considerando que ela é referência para o estado de Santa Catarina, no relatório de 2024, então a gente localizou, que foi feito até setembro, cerca de 4.000 procedimentos cirúrgicos, aproximadamente 178 mil consultas e mais de 341 mil exames. Específico da emergência, a gente teve o atendimento de mais de 40 mil pessoas, incluindo emergências do Ciatox. E no que refere, né, à saúde mental, o Centro de Informações Toxicológicas, né, do estado de Santa Catarina, em 2023, registrou 7.177 casos humanos por tentativa de suicídio, onde a psicologia, né, ela entra no protocolo de atendimento de todas as pessoas, né, por TS, tentativa de suicídio, que chegam, então, na emergência. E aí, aqui, apontando, né, diretamente o trabalho da psicologia, a gente entende que somos um coletivo no hospital, né, uma equipe multiprofissional, então só é possível a nossa atuação em conjunto com outras pessoas, mas aqui a gente vai estar dando destaque, então, para a atuação da psicologia. Para vocês terem uma dimensão, no HU, a gente tem, então, serviço de psicologia com 15 servidoras psicólogas, né, mais 8 psicólogos residentes e 6 estudantes de graduação. E específico, ali na urgência e emergência, a gente vai ter 2 psicólogas servidoras, né, 2 psicólogas residentes e um estagiário de psicologia. Quando a pessoa, então, deu entrada no hospital, ela vai passar pelaquela avaliação, né, de enfermagem e medicina que eu comentei, sendo que a equipe multiprofissional ela vai ser acionada quando avaliada a necessidade. Os casos que a psicologia atendem também podem ser definidos na passagem de plantão, que normalmente é às 7 da manhã, onde todos os profissionais se encontram, né, em uma sala e discutem os casos, ou por busca ativa, né? Então o profissional ele pode ir no corredor, né, tentar localizar quem tem uma necessidade de atendimento psicológico, em contato com outros profissionais da equipe. E aí, aqui eu destaco também, né, que a psicologia ela compõe, na entrada da urgência e emergência, a equipe multi mínima para as pessoas, né, que passaram alguma situação de violência sexual. Então, o protocolo da RAIVS, ele também é referência para o estado de Santa Catarina e faz parte aí da nossa atuação no HU. Então, quais são os desafios para um cuidado em liberdade, né, humanizado na alta complexidade do SUS? Aqui eu trago uma imagem do Hospital Psiquiátrico, uma imagem clássica, né, de Barbacena, Hospital de Minas Gerais. E mesmo o HU não sendo um hospital psiquiátrico, né, ele também é um hospital. Então a gente vai ter algumas semelhanças, como as pessoas dispostas em camas, né? Existe uma organização que é feita pelos profissionais dessa disposição. E aí a lógica da segregação, né? Onde muitas vezes as pessoas vão ser divididas por sexo nos quartos, e aí vai tensionar alguns aspectos de gênero, né, do que se entende hoje na nossa sociedade, e outros elementos como raça, deficiência, classe social vão entrar em questão. Então, quem é a pessoa que tem direito a um quarto que tenha televisão? Porque nem todos os quartos têm.
qual pessoa tem direito a um quarto onde o ar-condicionado está funcionando melhor? Qual pessoa tem direito ao quarto onde o banheiro tem uma maior qualidade? Ou ao quarto onde a janela não abre? Então, todos esses elementos, eles entram no cotidiano de serviço e o hospital, ele acaba sendo um contexto que também é possível serem violados os direitos, né? A lógica da contenção, né? Então, existem pacientes onde eles estão numa condição de adoecimento que eles arrancam, né, os acessos que são colocados no seu corpo, né? Seja via respiratória, ali, oral, nasal, e muitas vezes isso pode trazer até um risco de morte, então a pessoa precisa ser contida no leito, né? Ela é amarrada na cama, e também existem as discussões sobre a contenção química, né? Quando a gente dá uma medicação para acalmar alguma pessoa, e os pacientes específicos de saúde mental, eles acabam sendo alvo, né, da nossa reflexão nesses aspectos. E aí a gente vai ter uma priorização do cuidado, né, onde os profissionais muitas vezes eles vão cuidar mais de alguém porque a pessoa, né, agrada ou reflete valores morais, pessoais daquele técnico, né? Então tudo isso entra em jogo nesse desafio para um cuidado humanizado na alta complexidade. O que se entende, né, é que a psicologia, ela tem essa função de auxiliar as pessoas na garantia do direito à saúde, né, dentro do hospital. As pessoas buscam o hospital por isso, porque lá ele vai ser resolutivo, vai ter profissionais qualificados, consultas, medicamentos, ela vai poder fazer procedimentos, exames, né, ter uma internação. Aqui eu destaco a importância da equipe multiprofissional para o nosso trabalho, né? Então, o serviço social nos auxilia muito no mapeamento da rede de apoio daquelas pessoas que tentaram suicídio, das pessoas que fazem uso de substância psicoativa, situações de violência, população em situação de rua ou em vulnerabilidade social ou familiar. A nutrição, né? Ela traz essa ideia da garantia do direito à alimentação, avaliando o aspecto da desnutrição, formulando uma dietoterapia. A farmácia, né, ajuda muito nos pacientes de saúde mental, contribuindo para a revisão da medicação prescrita, né, que muitas vezes eles estão tomando várias medicações de forma confusa, isso até bagunça o organismo. Então, poder avaliar, né, assim como cuidar da dispensação, controle, construir protocolos, que são aspectos que eles escapam dessa lógica dos sinais e sintomas e nos auxiliam, né, a fazer um cuidado que traz aspectos psicológicos também e sociais. A atuação da psicologia no hospital, então, ela acaba sendo uma luta diária, né, para garantir o cuidado em liberdade, que considera aí os marcadores sociais. E nisso, né, a gente traz uma certa inovação, que a nossa prática, ela acaba ampliando, né, a psicologia estar presente numa urgência e emergência amplia a ideia de risco prevista no protocolo de Manchester. E aqui eu trago alguns exemplos, né? Então, quando a gente recebe um caso, a gente pode tentar entender a partir da escuta por que essa pessoa está numa segunda internação, o que teve de não adesão ao tratamento anterior que fez com que ela retorne ao hospital. Essa pessoa que chega ao hospital, ela teve uma exposição continuada ao estresse, algum evento traumático, existe uma precariedade de suporte familiar ou social, ela foi testemunha de violência, autora ou vítima de violência interpessoal, está perdendo autonomia, a capacidade funcional ou ocupacional, ela tem menos de 18 ou mais de 60 anos, que são todos, né, agravantes de risco para a saúde mental e que nos auxiliam, então, né, a uma certa resistência à lógica biomédica, que essa lógica nos induz a um atendimento mecânico, né, focado em sinais e sintomas, e trazendo esses aspectos psicológicos e sociais, a gente consegue tentar preservar o conceito de ampliado de saúde, né, biopsicossocial. É importante destacar, né, que a prática no hospital, ela traz a lógica, né, também dos protocolos operacionais padrão. Eu não sei se vocês têm conhecimento, né, mas o HU, ele tem vários POPs que definem a conduta de diferentes profissões. A psicologia, então, ela já tem, né,
fez a criação de 17 protocolos operacionais padrão específicos do seu trabalho. Aqui eu trago um exemplo, né, de como é que eles costumam ser redigidos, né. Esse é sobre o atendimento psicológico a pessoas admitidas na emergência adulto. Então, ele define parâmetros que nos auxiliam, né, a manter o mesmo cuidado, tanto para aquela pessoa de classe média com ensino superior completo, que chega por uma tentativa de suicídio, ter uma conduta psicológica, né, do profissional da psicologia no seu atendimento, a pessoa que está em situação de rua, que não tem nenhum grau de escolaridade, também tem que receber a mesma conduta. Então, o protocolo, ele garante, né, que o profissional tenha uma rotina, um procedimento a seguir com todas as pessoas sem nenhum tipo de discriminação. A gente tem também a contribuição da psicologia em POPs multiprofissionais. Aqui eu trago alguns exemplos, só para vocês conhecerem, de prevenção e avaliação de risco e suicídio intra-hospitalar, né, para as pessoas que já estão internadas. A gente tem um POP que define como é que é feita a visita de crianças e adolescentes a pacientes internados. E um POP também, né, que esse o pessoal adora, que é sobre atividades assistidas por animais domésticos e de estimação. Então, a pessoa que está internada, ela pode receber a visita do seu bichinho de estimação no hospital, né? Se ele seguir ali o que o protocolo determina, sempre que for receber alguma visita, né? Isso acaba trazendo, né, um aspecto da humanização que é muito importante, né? Que é trazer a vida das pessoas para o contexto do hospital, tornando ele assim, né, um contexto mais humano. Então, a humanização, né, acaba sendo um dos nossos principais, assim, vetores de trabalho, tentar manter um ambiente acolhedor, né, a responsabilização, manter com que as relações tenham um vínculo, né, garantia dos direitos dos usuários, a valorização do trabalho, a gestão participativa. E aqui eu trago destaque, então, do grupo de trabalho de humanização, que é o GTH. Ele tem uma psicóloga da emergência, né, que participa dessa comissão e auxilia, então, a desenvolver essas atividades. A gente tem festas em datas comemorativas, Dia do Servidor, Carnaval, Natal, então, que ocorrem no hall de entrada do hospital e auxiliam a participar diferentes pessoas que estão ali circulando, desde profissionais da segurança, dos serviços gerais, até os enfermeiros, médicos, os pacientes, acompanhantes, familiares, todos eles podem ir ali para o corredor, participar, né? E isso traz uma humanização para o nosso contexto de trabalho. Aqui algumas outras ações do GTH, coral, né? Coral de crianças, expressões artísticas que trazem aspectos culturais importantes, né, do Brasil, apresentação de dança. O pessoal adora, né, esse projeto de Patas do Bem, que os bichinhos, eles visitam os pacientes no leito, né? É muito emocionante, assim, ver a importância que os animais, né, a forma como eles produzem saúde para as pessoas. A gente tem um projeto da Unisul, Patinhas Solidárias, e Patas de Ouro, né, que esse o pessoal ama, né, que é a Mulher Maravilha, e ela traz o cachorro, que é o super-herói, né, ele sempre vem com uma capinha, e ele faz algumas acrobacias e entretém as pessoas de uma forma muito afetiva, né, e trazendo essa humanização que a gente quer, né, num hospital. E aí, encaminhando para o final, né, a psicologia também auxilia na articulação intersetorial, tanto na construção de referência e contra-referência, né, articulando os serviços da RAS e equipamentos de saúde do território. A gente também entrega encaminhamento impresso para o paciente, né, buscar outros serviços por e-mail também, fazemos por telefone ou até presencial, realizando discussão de caso com equipes da RAS. Tem o ambulatório de emergência em saúde mental, que oferece, né, uma psicoterapia breve para aqueles pacientes que chegaram no HU por tentativa de suicídio grave. E também fazemos, né, no nosso roteiro de atendimento, uma orientação sobre os serviços da RAPS, qual a função do CAPS,
qual a função, muitas vezes, de uma comunidade terapêutica, né? Eles saberem diferenciar a proposta de cada uma e o que o SUS prevê, assim como a gente orienta, entrega uma lista de clínicas sociais do território, né? Clínicas, escolas das universidades, atendimentos que a gente sabe que são gratuitos, para que a pessoa, então, possa ter mais fácil acesso ao cuidado em psicologia. Tudo isso objetivando, então, o acesso humanizado e integral, né? E sempre priorizando o cuidado em liberdade. Então, a internação aqui em Florianópolis, a gente vai ter o Instituto de Psiquiatria, né? O IPQ, que é uma referência em internação, mas que a gente tenta com que seja sempre a última opção, né? Sempre tentar fomentar a rede de apoio, poder ver o que a gente tem, né? De CAPs, de serviços no território, na atenção básica, que possam estar ofertando, então, esse cuidado, né? Na lógica da RAPS, que é pela atenção psicossocial mesmo, estratégica, né? E aqui eu trago um exemplo, na verdade, compartilho com vocês, né, a reportagem do ano passado da Jornada de Psicologia. O Serviço de Psicologia do Hospital Universitário, ele celebrou 44 anos, esse ano faz 45 anos, né? E se a gente fosse pensar numa perspectiva para qualificar esse cuidado humanizado em liberdade biopsicossocial no HUFS, que a gente ainda precisa avançar de fato, né, nas unidades de acolhimento e nos leitos de hospital geral previstos nas legislações do Ministério da Saúde. E era isso, então, que eu queria compartilhar com vocês do nosso trabalho, as referências, a fonte das imagens. E muito obrigado pela atenção.